Olá você, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso LideriCast, o podcast para quem quer ser faixa preta em liderança, em gestão estratégica, na vida pessoal, na vida familiar e também, claro, na sua empresa. Estamos aqui hoje num episódio muito especial para fazer, repetir e reverberar o chamado de sempre. Lidere, porque liderança nós entendemos que não é um cargo, mas é um papel, é um atributo divino, um pressuposto entregue a cada um de nós, seres humanos, para que nós exerçamos na vida e na vida pessoal, na vida familiar e também na empresa. Então estamos aqui hoje num episódio muito especial com a doutora Aline Musi, médica de família e comunidade, especialista em inteligência parental, vem estudando também muitas questões da neurociência, da psicologia, vem se dedicando na prática ao exercício de atividades nessa área, na área pública e na iniciativa privada também, vamos falar um pouco disso. Mas eu quero agradecer sua presença aqui. É minha esposa, tá, gente? Quero deixar claro. Então, é muito bom estar com você aqui hoje, fora de casa, no ambiente onde nós estamos tratando aqui dos projetos e levando, agregando valor para as pessoas que estão aqui. Então, eu quero te agradecer por ter aceitado mais esse convite e quero te deixar à vontade para fazer aí a sua apresentação inicial de boas-vindas. Olá, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que as pessoas vão assistir, mas é um prazer estar aqui com você nesse cenário diferente do cenário de casa, do escritório, para esse bate-papo que vai ser bastante interessante. Muito bom. A primeira pergunta que eu sempre faço, eu vou fazer com você também. Quem é a Aline Musi? Quem é a Aline Musi? Essa pergunta, né, é bem profunda. Aline Musi, eu sou uma mulher de 38 anos, mãe, esposa, eu sou médica, né? Estou atuando como médica e sou uma pessoa alegre, feliz, que gosta de se comunicar, que gosta de ouvir, que amo estar no ambiente da minha casa, cuidando da minha família, dos meus. Gosto de ajudar as pessoas também, contribuir para o crescimento do próximo é uma coisa que me move, que me motiva. Ajudar famílias, mães, mulheres. É isso, um pouquinho da Aline. Muito legal. Você colocou alguns pontos aí que dizem respeito à identidade, né? Eu acho interessante isso. Você deve ter colocado alguns desses aí no seu plano da alma. Quer Sim. dizer, alegre, feliz, gosta de se comunicar. E vamos falar muito disso aqui, de algumas questões que vêm da história. E eu quero lembrar que você, além de médica e de atender famílias, comunidades, que é uma área que trata do ser humano de modo mais integral, né? Você gosta sempre de falar disso. Mas você também desenvolveu o método N, que fez um sucesso muito grande na sua palestra na Imersão Lidere, na última edição da nossa Imersão Lidere. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas, não só o que é o método N de forma metodológica ou de forma técnica, mas eu queria que você contasse, porque eu acho que vai estimular também você já trazer um pouco da sua história, o significado do método N, como é que ele nasce, por que nasce e para que nasce, né? Então, os motivos e objetivos que fundamentam aí o método N. Conta para as pessoas aí sobre o método N. O método N, ele surgiu, assim, de uma maneira de busca por autoconhecimento e me desenvolver nessa jornada, né? E ele iniciou, os princípios dele surgiram durante a gestação da Lavínia, que já começaram as ideias surgindo de como eu poderia ser uma pessoa melhor para ser uma mulher de referência para minha filha. Mas aí meu pensamento estava muito limitado a ser mãe, né? Assim, era o meu ofício de maior prazer ser mãe e eu quis dar tudo de mim para que ela tivesse a melhor mãe possível, não a mãe perfeita. Não acredito que existem perfeição, mas que eu buscasse o melhor de mim desenvolvendo para que eu fosse uma referência para ela. E aí, nessa caminhada, nessa jornada de ser mãe, eu vi que eu estava dando bem, mas que ainda carregava algumas correntes que me prendiam
a padrões do passado, a coisas, a fatos que se repetiam, fatos da minha família que se repetiam na questão conjugal. E eu comecei a observar que não adiantaria eu ser a melhor mãe do mundo para minha filha se a mulher mesmo, mulher esposa, ficasse para trás. Porque eu não consigo dissociar essas duas figuras, né? A criança ela absorve como um todo, não existe fragmento na cabecinha dela. E foi durante o nosso relacionamento que eu comecei a perceber que eu precisava jogar energia e luz para a mulher que eu era, a mulher e a esposa que eu era. Porque assim eu seria de forma completa e integral uma mulher de referência para minha filha. E aí foi aí, nessa jornada assim, mais um pouco adiantada, que surgiu o método N, que é eu, nós, eles. Primeiro, é o intuito, é um convite para a mulher olhar para dentro de si primeiro, para se autoconhecer, entender quem ela é, para depois ela olhar para a relação onde ela está inserida, o casamento que ela está inserido, o papel de mulher que ela faz nesse casamento, de esposa, para aí sim olhar para ela como mãe. Isso não está, como eu disse, assim, fragmentado também no dia a dia. A gente não consegue ser três coisas diferentes e a gente também nesse método não pratica o desenvolvimento em áreas separadas, assim. A teoria vai para as três áreas, né? Pessoal, conjugal e familiar, o maternar, mas e a gente também não pode assim, vou olhar primeiro agora para mim, para o eu, tá? Depois que eu resolver as minhas questões internas, eu olho para a relação e depois que eu resolver a relação, eu olho para a questão da maternidade e relacionamento com os filhos. É tudo um todo, uma Sim, coisa só. Mas a maneira como eu entendi de prática e objetiva para as pessoas entenderem essa, essas três etapas. Primeiro, eu preciso corrigir e largar as correntes do passado, do eu, para depois olhar para o nós, para que assim eu consiga maternar de forma completa e plena. muito bom. É interessante o que você fala no final, porque, embora não seja fragmentado, o método ajuda a olhar para as três áreas de forma organizada para que elas, correndo simultaneamente, não se percam também, né? Sim. E você me fez pensar numa perspectiva. Aliás, toda vez que você fala do método N, eu lembro como que o nome surgiu, mas você me faz fazer um caminho de ida e de volta. Então é como se a ordem talvez natural das coisas é eu nascer, depois eu casar, depois virem os filhos, né? Sim. Que não significa que o tempo todo a gente não tem que estar revisitando esses pilares. Então, uma ótima mãe para eles, para os filhos, né? Quando ela se volta a prestar atenção em alguns pilares do casamento, da relação conjugal, quando ela se volta a prestar atenção em questões pessoais do seu próprio desenvolvimento, como CPF, como indivíduo, seu processo, como Jung diz, né, de individuação, Uhum. ela fatalmente nesse caminho de voltar, quando ela vai de novo, ela vai com muito mais poder, com muito mais potência, com muito mais qualidade, exercer esses papéis, né? Quer dizer, então eu vejo isso como um poder de fato que ele aumenta, né? Então, se você já é uma ótima mãe, você volta e olha para o casamento, Sim. fatalmente você vai se tornar uma mãe melhor por isso também. Se você volta e olha para o casamento e olha para si mesma de forma clara, de forma intencional, de forma estratégica, de forma profunda, você vai também ser melhor no casamento e vai ser melhor ainda mãe. Isso faz Absolutamente. sentido? Total, totalmente. E eu lembro, assim, foi durante uma conversa com você, acho que você nem vai lembrar dessa conversa. E eu estava finalizando a residência, trabalhando até 9 horas da noite, aquela época. Eu estava dando tudo de mim para a Lavínia, assim, para ser a melhor mãe do mundo, naquela confusão de horário que tava, assim, eu precisando estar fora há muito tempo por causa do trabalho.
e da especialização. E, e você falou assim de uma forma muito natural, que o melhor presente, o maior presente que eu podia deixar para minha filha, para os nossos filhos, era o meu autodesenvolvimento, meu autocrescimento. Aquilo ficou na minha cabeça, assim, eu fiquei pensando, eu falei assim, meu Deus, mas eu faço tudo pra essa menina. Eu acordo cedo, eu arrumo as coisas, eu deixo aqui, deixo lá, boto na creche, volto. Tem dia que eu nem almoço direito porque levo marmita, levo a comida pronta pro serviço, não consigo ter tempo eu faço questão de estar com ela nesse tempinho da escola, entre um turno e outro. Eu tô me desdobrando, né, assim, para a sobrevivência dela dar certo, e eu vou ter que pensar em autodesenvolvimento. E aquilo me fez um start, assim, de lembrar daqueles flashes que vinham na gestação, que eu comecei a ler um livro maravilhoso, que é Um Soco no Estômago, da Laura Gutman, que é uma psicóloga, acho que ela é argentina, se eu não estou enganada, que é a maternidade, o encontro com a própria sombra. Incrível esse livro, assim. Então foi ali que abriu o portal para eu entender o que é isso, assim, que eu precisava olhar para dentro de mim. E essa sua frase, assim, o que você falou, ficou assim pulsando na minha mente muito tempo. E foi a partir daí que eu falei, peraí, não adianta eu querer só apenas a terceira etapa daqui para lá, olhar só para minha vida para dar tudo de bom e de melhor para a Lavínia no que está dentro do possível para mim, para nós. Eu preciso olhar para mim, assim, quem a Aline é? A Aline está feliz? A Aline está completa? Porque, como eu disse, a criança não tem filtro, ela absorve o todo, ela absorve de forma integral. É, a Lavínia está enxergando em mim uma mulher que é feliz consigo mesma, que é feliz no casamento, que é feliz como mãe, como médica, como profissional. E aí isso foi assim, entrando na minha cabeça, reverberando, e foi quando começou a surgir assim, os primeiros passos do método N mesmo. Legal. Legal. A melhor forma de cuidar do outro é cuidando de si, né? O Sim, melhor que nós podemos entregar para nossos filhos é o nosso próprio desenvolvimento, exatamente. porque o nosso próprio desenvolvimento ele vai reverberar no filho, inevitavelmente, né? Eu acredito muito que aquilo que nós podemos dar para os filhos é invisível, de melhor que nós podemos dar, né? Que fica dentro, o legado fica Exato. dentro, né? A Também. herança pode ficar fora, então isso tem base em diversas reflexões, né? Você pega Santo Agostinho falando que buscava fora e o que estava dentro, É né? que Quer dizer, estava dentro. eu te buscava fora e tu já estavas dentro, quer dizer, e seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti, quando ele fala dessa reflexão, né? Sim, Então, a Lucilena Galvão fala uma frase que eu acho muito boa também, que ela diz que a- a- é mais fácil o homem construir um avião do zero do que mergulhar no seu autoconhecimento. Então, nós muitas vezes nos perdemos e cuidar do outro pode ser a melhor forma de nos desviarmos de nós mesmos, sim. A gente inclusive foge, né? filhos, né? Sim, Isso parece muito duro, mas é uma realidade. sim, Aliás, quando você fala da inteligência parental, eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, mas as relações podem ser um ambiente de muita distração de nós mesmos, quando nós muitas vezes inconscientemente nós ou seguramos as pessoas ou fazendo. Eu estou pegando o gancho no que você disse para a gente já ir na direção de outro ponto. Obviamente, não estou aqui fazendo nada de cuidar dos filhos é algo nobre, essencial, mas esse processo de olhar para o desenvolvimento próprio, né? sim, Ele é fundamental. Se a gente for pensar bem, o filho e eu acho que a mãe, ela deve ter. Eu queria que você respondesse esses dois pontos, sobre o filho e a mãe, porque eu tô falando de maternidade. Eu nunca vou ter essa experiência de entender como, né, esse ponto. E a outra coisa da inteligência parental. Porque o filho, ele nasce da mãe, mas ele vai se tornando um indivíduo cada vez mais autônomo, vamos chamar assim, né? sim,
O casamento é feito para ser um ambiente onde dois vão se tornando cada vez mais um. Quer dizer, Aham. a mãe e o filho vai se tornando cada vez mais dois, né? É Sim. um vai virando dois. Uhum. Ao longo da vida. O casamento são dois e vai virando um, né? E o processo de individuação, quer dizer, o seu autodesenvolvimento também é um movimento de um, mas virando cada vez mais um, né? Uhum. Cada vez mais O inteiro, né? o inteiro, exatamente. Então, e esse processo ele tem que ser organizado ao longo da vida de forma intencional, de forma inteligente, né? Então, o filho é um sendo dois, o casamento dois sendo cada vez um, e você com você mesmo buscando o melhor de si, né? Como é que você enxerga isso? É, especialmente a questão do filho e o que que é esse negócio de inteligência parental? Conta um pouco pra gente também esse ponto. Gerar, no primeiro momento, né? Gerar uma vida é algo indescritível, maravilhoso. É ter o pedacinho do céu com você Sim, e é uma graça mesmo divina, assim. Então, ter o privilégio de gerar uma criança é algo sobrenatural, assim, que sempre serei grata a Deus por todas as vezes que Ele me conceder essa oportunidade. E para a mulher, todas as vezes é porque tá buscando a próxima oportunidade? sim, estamos Entendi, buscando a entendi. Não, próxima. só para dar um spoiler, de repente, né? Estamos buscando a próxima oportunidade. Sim. Desculpa interromper seu raciocínio. Não, tudo bem. E para a mulher, assim, o gerar, né, ter uma já ter um sopro de vida dentro de você, assim, a gente fala um pouco que é ter uma alma, são duas almas dentro de um corpo que está formando um outro corpinho ali dentro. E esse desligamento, assim, não é automático quando corta o cordão umbilical. Sim, E esse período, assim, de desligamento, assim, que sai essa fusão, demora, assim, um tempo. A gente chama do período de puerpério. O puerpério pode durar até 2 anos de idade, né? Da criança, do nascimento até 2 anos de idade. E é o período que lentamente essa dissociação vai fazendo. Assim, a mãe deixa de entender que ela e a criança não é mais um ser só. A criança também, a gente sabe que tem um período da esterogestação, que de 0 a 3 meses de idade. A criança não entende ainda que ela saiu do útero da mãe. Então, tudo que ela recorre, que ela precisa, ela vai recorrer ao colo da mãe, não é porque tem preferência, porque ela não entendeu que está nesse mundão. E esse período que vai de 0 a 2 anos, a mulher passa por muitas alterações psicológicas, emocionais, sim. hormonais, que essa Separação aí, né? separação de almas, né? Sim, Que às vezes é muito intenso, muito brusco, pode ocasionar mesmo algumas patologias psicológicas na mulher, às vezes que não tem muito apoio familiar, mas que pode ser algo mais natural quando a família mais participa, assim. O parceiro entendendo que esse período é muito sensível para ambos, para o binômio mãe-bebê, né, para a mãe e para o filho, essa participação dele traz mais riqueza e segurança para que essa separação ocorra de forma mais saudável e natural. Mas são almas que se existe essa palavra disfusiona, diz essa alma que eu se sei. separa, Aham. se separam, né? São duas almas que se separam, diferente do casamento, que a gente entende à luz da Bíblia, que são dois corpos que têm o objetivo de se tornarem um só, uma só carne, né? E aí é aprender o inverso. É deixar cada vez mais assim, não é que se esquecer, mas ceder mais para que eu consiga me juntar ao outro e sim os dois serem uma unidade, né? O purê de batata que a Purê gente de fala. batata. É. E não um saco de batata, né? Não, não a união, mas a unidade. Ou seja, o casamento são duas batatas separadas que viram O um saco de purê, batata com duas batatas, depois vão virar um purê de um purê. batata, né? Isso, Deixa pai e mãe, isso aí. une-se e vira Torna-se uma unidade, né? carne. União e unidade. Então, São 3 etapas. vale para casamento, mas vale para as empresas também. Nós temos falado muito disso, né? Isso. E a inteligência parental é uma especialização maravilhosa que
que eu tenho feito, né? É, que traz muito esse olhar para que os pais entendam como que funciona a primeira infância, principalmente não a infância como um todo, né? O maternal, o paternar, mas focado mais na primeira infância. E, e entender mesmo assim como que é o ritmo de crescimento e desenvolvimento neurológico dessa criança para que saber o que ela consegue ou não absorver, a maneira como essa criança consegue absorver, para que essa relação pai, filho, mãe, filho, os pais, né, o paternar e as crianças seja cada vez mais saudável esse relacionamento assim. E não é uma ditadura. Eu falo, você tem que obedecer, porque meu sim tem que ser, né? Sim, sim, não, não, mas o que eu falo é regra e ponto final. No início da nossa conversa, a gente falou que a criança pode ser protagonista dentro de casa. Isso é muito interessante para o desenvolvimento e autonomia dela. A gente ouvir a criança, a gente ouvir os nossos filhos, não desmerece e não tira a nossa autoridade. Pelo contrário, assim, a gente está integrando um ser que faz parte da nossa família. Então, a inteligência parental traz isso, assim, e também oferece avaliação, consulta, orientação e alguns treinamentos para as famílias que estão passando por algum período de disfunção, que não estão conseguindo ter esse relacionamento de paternidade e maternidade de forma saudável, estão apresentando alguma dificuldade, né, algum dilema com as crianças e a gente oferece orientações para intervir de maneira saudável para que a família continue tendo um ambiente de harmonia e paz e amor. Muito bom, legal. Então, você falou a palavra aí de integrar, né? Então, para que haja um ser humano bem formado na vida adulta, né? é, Você nos colocou aí sobre a inteligência parental, sobre esse processo todo, né? E eu tenho falado muito do PPP, né? Que cabe aos pais, né? Então, então existe a necessidade de os pais darem para os filhos o básico, quer dizer, o papel de pais é provisão. Com isso, você confere a proteção. E aí você falou de integrar, né? Que eu acho que assim, integrar nesse sentido, acolher, absorver, né? Integrar a criança para, por fim, projetá-la, né? Então, o Sim, processo de integração da criança, que você falou, eu acho muito interessante isso, assim, de ouvir, de torná-la participante, de torná-la construtora, sim, né? De algo maior do que ela, que é a família, que é essa escola de liderança que é a família. Você está com isso investindo no adulto do futuro também, né? sim. Então é muito interessante isso. Dar provisão para gerar proteção. Com isso você está integrando para projetar com qualidade essa criança para a vida, que é um outro papel fundamental dos pais e principalmente do pai, né? Da figura paterna nesse contexto. Então é muito interessante a gente olhar pro eles, né? Para os filhos e como olhar para os filhos de forma holística, de forma ampla, né, para entender esse contexto todo e profunda também. Você traz isso muito, eu acho muito interessante, muito importante. E no final eu já vou te adiantar uma pergunta que vai vir, que é sobre carreira, sobre o que vem por aí, né, o que você está preparando para a gente também, como dever na vida, né? Levar mais instrução, mais informação, mais acompanhamento, mais orientação às pessoas, aos pais, às mães, às famílias. Eu queria voltar um pouquinho então, nós focamos um pouco no eles, agora a gente já falou um pouco do nós, mas eu queria lembrar, tem muitos livros, tem muita gente falando, tem muito conteúdo bom, muito conteúdo não tão bom, mas tem muita coisa, né? Especialmente na era da internet, agora com inteligência artificial, é muito fácil lá no GPT lançar uma pergunta e tal. Mas se a gente for como Platão nos propunha, você quer descobrir a essência de alguma coisa, vai mais para trás. Uhum, Volta o máximo que você pode no tempo, você vai encontrar um princípio uhum. muito bem fundamentado. E aí, de todos os livros que eu gosto, tem o principal, né? Tem o livro dos livros, né? Então, a Bíblia traz algumas coisas que são
verdades inegociáveis, né? Que quando você vai, inclusive, buscar outros conhecimentos, você só consegue confirmar. Uhum. Você volta na Bíblia, você vai ter ali a base mais sólida. E a Bíblia, então, nos traz algumas coisas sobre casamento e sobre relações que eu acho importante, eu queria discutir com você algumas delas aqui. A Bíblia, por exemplo, nos traz assim: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a uma mulher, serão uma só carne. Então, Isso. como que a gente está entendendo esse ensino no casamento, né? Que a unidade é algo fundamental, mas que Uhum. ela é algo também que você precisa estar atento à construção dela o tempo todo. Queria que você nos falasse disso. Então, essa é uma coisa. Deixará o pai e a mãe. O que que você entende disso? União e unidade. Outra coisa que eu acho interessante, eu até falei disso no MVS Soul recentemente, no curso. Lá em Ezequiel 18, fala que a responsabilidade é pessoal. E aí Deus manda um recado ao povo de Israel, dizendo para eles não usarem mais uma parábola que eles estavam acostumados a usar, que é: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Não mais tratem disso, porque as almas são individuais Uhum. e a responsabilidade do pai é do pai e do filho é do filho. Sim. Então, isso eu acho fundamental a gente entender também nesse movimento de deixar pai e mãe. Queria que você nos desse aí algumas percepções suas sobre esse contexto. Deixar pai e mãe, eu entendo que à luz da Bíblia não quer dizer deixá-los geograficamente. É deixá-los geograficamente, porque tem casais que se juntam e vão morar na casa dos pais, né? Em cima da casa dos pais. Mas a Bíblia nos ensina, deixará o homem pai e mãe. Para chegar nessa etapa, na perspectiva judaica, eles entendem que os dois já chegam inteiros. Então, seguindo as etapas ideais, seria uma mulher e um homem que já são inteiros, que já se entendem, indivíduos inteiros, deixarão suas famílias de origem e se unirão. Essa é a primeira etapa, deixar pai e mãe. Então, eles vão deixar por completo de forma geográfica, financeira e emocional. Isso significa que, para essa primeira etapa, os padrões de relacionamento que são disfuncionais e que estavam na minha família de origem, eu encerro aqui. Daqui para trás, isso aqui ficou para trás. Aquilo que for bom, saudável, eu levo para minha família que eu estou gerando, que eu estou criando agora. Então, eu inteiro, o outro inteiro, deixando os padrões que porventura possam estar presentes na minha família de origem e que são disfuncionais para trás, os padrões de relacionamento, os padrões emocionais, de comportamento para trás, e vou me unir ao homem, ao meu esposo, e o esposo à sua mulher. Nessa segunda etapa, esse casal está começando a construir essa família, né? Então, são os dois ainda sabendo que são inteiros, entendendo como funciona essa dança a dois, porque o casamento eu chamo também que é uma dança, né? Sim, Bailando junto. gosto disso. E aí, para chegar para a unidade, que é a terceira etapa, unir-se à sua esposa e tornar-se-ão uma só carne. Então, quando chega a essa terceira etapa, que já significa a unidade, não existe mais nessa relação o eu que impera. É sempre o nós. É o que é bom para mim tem que ser bom para o meu esposo. O que é bom para ele precisa ser bom para mim. E o que é bom para nós tem que ser bom para nossa casa, para nossa família. Então, é uma construção. Se a gente chega na etapa de unir o homem unir a mulher e a mulher unir-se ao homem e carrega as correntes de padrões emocionais e relacionais patológicos e disfuncionais dos pais, é responsabilidade deles, de cada um, mas isso vai atrapalhar. É aquilo que você falou também, assim, a gente chegou a perceber que no nosso relacionamento a gente estava em seis, né? Seis, casamos em seis. Casamos em seis, eu e você, nossos pais conosco.
porque a gente foi entendendo que a gente repetia muita coisa ainda que não era legal, né? Sim, Padrão que são deles. E a gente entende também na inteligência parental, a gente estuda muito isso, assim, que cada família, e eu achei muito interessante que, abrindo um parênteses, que há 2, 3 dias eu colocando a Lavínia pra dormir e ela falou assim: Mãe, as coisas se repetem, né? E eu falei assim: Como assim o que se repetem? As famílias se repetem porque parece um negocinho que liga um trem num outro. A nossa família é assim, né, filha? Que ligou a família da vovó e que ligou a família do passado. E ela entendeu, assim, que existem padrões que se repetem. sim. Então, a criança, ela tem 6 anos, ela já percebeu isso. E às vezes nós adultos já ainda não entendemos, assim, a profundidade disso que a gente carrega para dentro do nosso casamento, padrões de comportamento, né, e atitudes que foram aprendidas com os nossos pais na nossa primeira infância e que eles carregavam também, e eles aprenderam com os pais dele, naquele ambiente que eles estavam inseridos. Então, se a gente entra na segunda etapa, que é unir-se à sua mulher, né? O homem vai unir-se à sua mulher, carregando essas correntes do passado, esses padrões que se repetem, isso prejudica a relação. Os dois não se entendem como um ser inteiro, repetem, refletem coisas do passado e acaba não conseguindo caminhar para a terceira etapa, que é essa da unidade. Então a gente precisa olhar e é olhar para dentro mesmo assim, e é olhar com coragem para dentro, porque o orgulho, que é o porteiro que não deixa esses portões da alma serem abertos, ele não quer mesmo que a gente mexa lá. Mas o Espírito de Deus sempre nos convida a isso, assim, e olhar com coragem para dentro de nós, abrir os portões da alma e ver o que precisa ser jogado luz ali dentro. E aí, assim, a gente vai cumprir de forma saudável essas 3 etapas. Você me fez lembrar de Te diversas coisas. respondi? Respondeu. Você falou de colocar luz, aí tem o método ver pra gente Tem o falar, método V, que é exato. coloca luz, né? Virtudes, emoções e relações. Mas você trouxe uma coisa que eu acho assim, a perspectiva de serem dois inteiros para que sejam, a partir daí, virem um. Naquela Isso. ideia de o filho é um virando dois, o casamento são dois virando um, mas tem que ser dois mesmo, não três e três, né? Não É. três mais três. Uhum. É um mais um para virar um. Quer dizer, Sim. o casamento, se for 3 mais 3 não vai virar um. Se Não, for não dá. 2 mais 3 um mais 3 qualquer conta que não for um mais um vai ser difícil virar um. Mas um mais um virar um vai dar certo. Sim. Então, mas esse processo é muito bonito de falar numericamente, usando a matemática, que a Lavínia gosta, mas a vivência dele precisa ser uma vivência. Por isso que o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, ele é um pilar importante da vida. No processo de me tornar o melhor que eu posso, no Sim. processo de individuação, como o Jung propõe. Mas você falou dos padrões, né? Você falou de físico, financeiro e emocional. É importante olhar para isso para vir para o casamento. Sim. Muitos casamentos começam e acabam muito por essas questões que são invisíveis, não é Uhum. isso? E aí você falou dos padrões. Eu acho interessante a gente falar disso e falar do nosso casamento, porque é muito bonito vir aqui para a internet, falar da parte bonitinha, né, e tal. Mas é importante a gente falar assim, olhar para as coisas com verdade, né? Uhum. Quando a gente casa em seis, sem saber que eram em seis, achando que eram dois, muitos conflitos acontecem. Sim. Muitos conflitos acontecem. Esse episódio deve ir ao ar, a gente tá completando o nosso terceiro ano de casados e quarto ano juntos. E aí muitos conflitos. Quando a gente volta um passo atrás para olhar para os nossos padrões, não olhar para os nossos pais para culpá-los pelos dentes embotados em Não. função das uvas verdes que comeram. Então, assim, Isso. olhando para esse trecho de Ezequiel, muito assim, um ensino para mim magnífico. Sim. Eu não posso ficar olhando para o meu dente embotado, quer dizer, pelos padrões de comportamento que eu repito, aprendidos nas relações com e dos meus pais, e ficar ali no lugar de olhar para trás e atribuir a eles culpa ou responsabilidade
pelo que eu vivo hoje. Sim. Mas, por outro lado, é importante olhar para entender, Uhum. para ver aonde está o necessário ponto, ou os necessários pontos, são vários, de separação, de Sim. deixar pai e mãe, honrando pai e mãe, né? Mas Sim. onde eu tenho que deixar, inclusive porque para mim deixar é honrar. Uhum. Porque se eu não deixar, eu posso ficar aqui lambendo ferida, Sim. né? Então deixar é honrar. Então, nessa perspectiva, os padrões emocionais que nós trazemos, quer dizer, comunicação e postura, como sendo os dois vetores da formação nossa de nós mesmos e nossa dos nossos filhos, os meus padrões de comportamento, eles vão refletir muito do que eu aprendi nas relações. Por exemplo, quando os pais usam os filhos como armas de vingança numa relação conjugal, isso vai trazer para os filhos uma perspectiva. Ele vai aprender isso, não adianta. Sim. É por isso que ensinar fora, discurso, orientação, tá, é importante, mas mais vai valer o que você vai ensinar no exemplo, né? No invisível. Sim. Então, essa perspectiva dos padrões de comportamento e de relacionamento, quer dizer, a forma como eu me comporto e a forma como eu me relaciono. O que os nossos pais não deram conta de resolver, nós precisamos dar conta de resolver em nós, Sim. né? E aí a gente fala dos padrões de comportamento e os padrões de relacionamento. Aí vem um ponto que eu quero só para fechar o raciocínio aqui, o corpo de dor. O que é o corpo de dor? Corpo de dor são as memórias, o corpo mesmo, são as memórias que nós temos, memória emocional que nós temos, porque emoção é energia de reação a pensamento. Uhum. Emoção passa pelo que eu acredito, então passa no pensamento, meu corpo acredita e reflete a emoção. Reflete. É Sim. energia de reflexo do pensamento. Uhum. A emoção sai, em forma de raiva, de medo, do que for, de vergonha, enfim. Mas a emoção também fica. E essa emoção que fica, se for repetitiva ou se for de forte impacto emocional, vai gerar memória, significado, sentimento, crença. Crenças são autorrealizáveis. Exato. Se são autorrealizados, volta para o pensamento, volta para a emoção. Então cria ali um mecanismo padronizado de É, que se comportamento retroalimenta. e de forma de se relacionar. Corpo de Uhum. dor se alimenta de dor, então ele vai sempre buscar aquele sofrimento para se alimentar, né? Uhum. Isso é muito grave, é muito importante, é profundo, mas também é simples quando você começa a entender o que é emoção, você começa a entender os padrões de comportamento nas relações, né? Uhum. Narcisismo, a vingança, a vítima, né? O Uhum. vitimismo. Então, como é que você vê nas relações esse jogo de se unificar, de se tornar um indivíduo, enquanto durante a vida você vai se tornando um casamento um só, e quando você vai orientando o filho? Como é que você vê essa conjuntura toda aí de ir se tornando um só, melhorar o casamento, melhorar o filho, na questão de padrões de comportamento e padrões de relacionamento? É, não é fácil, né? Não é uma tarefa simples e também a gente precisa saber que não é também de um dia para o outro, que a gente consegue. Jornada. É jornada, é começo, meio e meio e meio e meio. Não dá para parar. E eu acho que essa mudança a gente só consegue no coletivo, é nas relações. E para mim toda relação é um presente. E tem a perspectiva também da psicanálise que de projeção, que eu vejo no outro aquilo que tem em mim. Eu não consigo ver no outro que não tem em mim. Então, se eu acho o Miguel muito inteligente, sábio, reto, íntegro, se eu consigo ver essas qualidades no Miguel, essas qualidades também existem em mim. Se eu acho que o Miguel é, sei lá, muito rígido, mal-humorado, insistente, também isso tem em mim. Então, toda relação é um presente. Então, tanto a relação conjugal quanto a relação com os filhos é uma maneira que a gente vai ajustar essas arestas, não tem outro jeito. E é uma coisa que você sempre ensina também para nós, que é comportamento e postura e Comunicação. comunicação.
São esses dois vetores, não tem para onde fugir. E é no caminho, assim, percebeu que você teve um deslize, se o seu jeito de falar, de se comunicar, de se comportar, é, né, olhando para o outro, né, o nós, incomodou o parceiro de alguma maneira, assim, coragem, olha para dentro de si, assim, o que que você pode ajustar, assim, tenha coragem de ouvir, tenha coragem de olhar para dentro de si e tentar ajustar, porque aí sim, aos poucos, você vai cortando os nós que te prendem ainda. Porque muitas vezes eu me peguei no nosso relacionamento tendo atitudes da minha mãe. Perfeito. E não é aquilo que você disse mesmo, assim. Não vou olhar pra naquela discussão, às vezes no calor da emoção, e falar assim, e eu vou me justificar, porque minha mãe faz assim, eu faço assim também. Pera lá, né? Eu aprendi isso com ela e ela aprendeu isso com a minha avó, que aprendeu com a minha bisavó e foi aprendendo. Agora, como é que eu posso mudar, né? O que que eu posso fazer de diferente para que isso não se repita? Se eu percebi que isso não é legal aqui dentro do meu relacionamento, como que eu posso fazer diferente? E é uma jornada mesmo, assim, cada dia a gente vai subindo um degrauzinho, pequeno que for, mas a gente vai crescendo. Mas tem que ter coragem, a gente tem que ter coragem de jogar luz, porque o orgulho ele não vai deixar que isso aconteça mesmo. Então é por aí, é comportamento e comunicação. Nós acabamos a gravação do curso do MVS Sou ontem. Sim, E é muito bom você ter falado isso, que nós falamos disso. Além da coragem para vencer o orgulho, né? O compromisso, porque na hora que faltar coragem, se tiver compromisso, compromisso com o quê? Com o seu plano, né? Compromisso com o quê? Com a vida que você deseja. Compromisso com o quê? Com a sua família, né? Aí tem o nosso manifesto. Mas você nos trouxe algumas coisas, você falou do coletivo, assim. Isso é sim, importantíssimo, isso é importantíssimo. O orgulho, a resistência, Steven Pressfield fala disso, a resistência ela é interna, a resistência ela é individual, a resistência é traiçoeira, e a resistência, eu resumiria, um grande representante dela é exatamente o orgulho. uhum, Então, o orgulho, ele tem um caráter individual e vencê-lo é mais fácil no coletivo, porque por ele ser individual, a gente se sabota, a gente se auto-engana, a gente esconde, quer dizer, os padrões a gente não vê, depois ignora, depois esconde. Então é muito importante essa perspectiva que você trouxe do coletivo. E nós temos vivido muito isso no MVS Soul, né? sim, Buscar essa construção de um coletivo que apoia o individual, né? Isso é muito interessante. Você trouxe também que toda relação é um presente. sim, eu O acredito. casamento talvez seja o maior. Não, o casamento é o maior, porque é o maior espelho, é a maior escola do caráter. A família, é escola de liderança, o casamento, escola do caráter. Martinho Lutero Martim trouxe Lutero isso. fala isso. Então, o casamento é um baita espelho, né? A projeção, você falou da psicanálise, o que você vê no outro tem potencial em você. Até para inveja, você vai no judaísmo, por exemplo, a inveja de algo que alguém tem é uma projeção do que você pode também ter, se você entender o conselho que a inveja traz e Sim, não viver a parte negativa da inveja, assim como todas as emoções, né? Mas você falou então do coletivo, eu acho isso fundamental, porque o orgulho é individual, mas ele é mais vencido com consistência no coletivo. Toda relação é um presente. Da mesma forma, vou lá em Jung agora de novo. Todo acontecimento revela um desenho do seu inconsciente. Todo comportamento também revela um desenho do seu inconsciente. Todo relacionamento também revela um desenho do seu revela. inconsciente, né? Então, se a gente entende isso e entende que o relacionamento é um presente, o comportamento, às vezes pela emoção que se reflete nele, também é um presente. Quando você tem raiva, aquilo ali foi um presente, se você entender a raiva como uma conselheira. Quando você sente medo, é um presente, se você entender o medo como um conselheiro. E Uhum, todo acontecimento também. Quando você tem um plano, e tá lá no Investor, você tem um plano. Você passa a enxergar esse tripé do comportamento, do relacionamento e dos acontecimentos sempre de forma mais atenta. Porque se revela um desenho do seu inconsciente, está te dando sinal
Aí voltando no Jung, quando o inconsciente entra em sintonia com o mundo externo, Uhum. nesse jogo Surgem aqui, acontecimentos surgem acontecimentos que mostram o do caminho, né? caminho, Então, certo? por que que eu bato o carro toda vez que isso acontece? Olha para isso. Qual é o seu plano? Você estava indo para onde? Sim, Para quem não tem plano, vai ter mais dificuldade de entender. sim. Mas então você começa a viver uma vida com mais significado, com mais atenção, né? Você trouxe esses pontos, então eu queria agregar essa reflexão. E toda relação, então, é um presente. Ah, com os filhos, então, Mais é, ainda, né? eu acho, assim, principalmente nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos, porque o bebê, ele depende 100%, 200, 500% de você. E ali você vai quebrando o ego mesmo aos poucos, sabe? Assim, é, é o conforto que você deixa de lado, que às vezes a gente é muito, muito no dia a dia, a gente quer ficar confortável. E aí tira conforto, tira sono, às vezes não dá pra comer, porque você precisa se doar por inteiro para aquele bebezinho. Então, assim, ter filhos é algo maravilhoso, assim, e essa relação é um presente, o casamento é um presente, mas filhos também eu acho que é um presente, assim, divino mesmo. Legal. Quanto então a esse tripé de relacionamento, comportamento e acontecimentos, eu queria pedir para você contar alguma história. As pessoas gostam de história aqui no História? Lidericast. Alguma história recente que você tenha visto essa engenharia do inconsciente funcionando para te dar sinais? Queria que você contasse uma história aí recente de Nossa. alguma coisa que tenha acontecido, da engenharia do inconsciente ter te dado sinais na direção do seu plano e que você falou: caramba, tinha um plano, estava ali escrito, aconteceu isso, eu me comportei assim, apitou esse alerta na relação aqui e eu consegui enxergar o caminho. Caramba, são vários, assim. O que mais me chama a atenção agora nesse contexto foi que agosto ou setembro do ano passado, eu estava pensando, né, no plano da alma, como que eu ia projetar o meu 2026, já colocando alguns passos que daria para eu praticar e exercer e executar no ano passado mesmo, no final de 2025. E eu estava numa reunião, né, no meu trabalho como servidora pública, e aí eles estavam requerendo muito mais atenção minha para uma questão específica que teria um compromisso maior, sendo que eu não estava olhando para esse caminho. Eu estava querendo, eu tinha programado olhar para um outro roteiro, um outro destino, e nesse dia, durante, né, eu precisava dizer um não ali, que eu tenho muita dificuldade em dizer não para coisas, algumas coisas específicas. E nesse dia, minha filha ficou passando mal na escola, coisa que nunca tinha acontecido. Então, no momento que o trabalho que eu não estava me programando para dar muita atenção nesse compromisso específico para ele, que eu estava mudando a rota para ir para um outro local, né, um outro destino, justamente mais cuidar famílias, né, a minha e outras famílias. O meu trabalho de forma mais formal e institucional me puxa a atenção de uma maneira, e aí foi um convite para eu quebrar um padrão dessa dificuldade de não de dizer não em alguns momentos. E nesse dia, durante essa reunião, a escola me liga, coisa que era infrequente acontecer, de Lavínia passar mal na escola e eu tive que ir lá socorrê-la, ajudá-la. Graças a Deus foi algo simples, né, assim, de fácil resolução, a questão do problema de saúde que ela apresentou. E aí depois, numa conversa com você, eu entendi que ali estava saltando aos meus olhos um padrão que eu precisava quebrar. E aí, nos dias seguintes, eu fui e precisei reunir novamente com a equipe, disse o não que eu precisava dizer. A Lavínia ficou bem, continuou saudável e eu continuei na rota que eu precisava seguir do meu plano da alma. Muito legal. Eu lembro desse caso, então só para a gente dar o método ver aqui para que as pessoas vejam, né? Sim. Você tinha um plano e no seu plano tem um sonho. Então você tem uma jornada para caminhar até um sonho e tem um plano. Uhum. No seu plano tinha um caminho
digamos, para o lado direito. Então você conversou com a vida é um diálogo, né? Você fez propostas para a vida, lançou na vida algumas questões. O sonho, o plano, tinha um caminho nesse plano. A vida te respondeu com um acontecimento te convidando para ir para o outro lado, Uhum. que tinha inclusive a ver com crianças, Tinha a ver. né? Do serviço público e tudo mais. Uhum. Então a vida te perguntou: Algo é muito para lá nobre mesmo também. que você. Algo muito nobre também. Você vai para lá ou para cá? Aí você não estava conseguindo dizer não. Aquilo ali poderia representar uma distração do seu plano. Sim. Então tudo parte do plano. E a sua filha adoeceu no mesmo dia. Então o acontecimento, Uhum. o acontecimento te alertou para um padrão de comportamento que é não dizer não, Uhum. e uma relação, a sua filha passou mal para gerar um alerta. Sim. Então ali a gente conectou os três padrões, olhou para o plano e falou: opa, peraí, deixa eu confirmar aqui o plano, porque a vida vai te perguntar para trazer opções ou confirmações. Sim. Te trouxe uma opção, você quer desviar? Você falou, não, quero ir para lá. Então você tomou ali sua decisão. E atenção a isso no dia a dia, porque teve outros casos. A gente Teve sentou um dia outros. de manhã, resolvemos uma questão pendente, 5 minutos depois eu Foi. fecho um contrato, né? Foi. É, o seu contrato depois que você fecha também. Sim. Então a vida vai dialogando com a gente quando a gente está atento a ouvir É. e atento a falar, a se comunicar com ela, né? Aí eu me lembro de uma história que ilustra isso muito bem do Matthew McConaughey, aquele ator. Existe até um vídeo, eu postei recentemente sobre ele também. Ele tem uma clareza muito grande. Ele não é do MVS Soul não, mas eu acho que eu vou convidar ele para dar uma palestra pra gente. Vai casar Ele direitinho. não vai? Vai. Ele fazia muitos filmes de comédia romântica. E ele tomou a decisão, quer dizer, ele criou um plano. Quero fazer filmes de ação, eu acho. Eu não lembro a história direito, mas acho que era de Drama, ação. não? Suspense, drama. Drama, né? Então eu quero fazer filme de drama. Ele decidiu, ele criou esse plano, essa rota. Eu quero Uhum. ir pra cá. Imediatamente surge um convite para fazer um filme de comédia romântica. Uhum. E ele Quer era muito dizer, conhecido nesse muito meio. conhecido. Então é a vida dialogando. Você criou um plano. É exatamente o seu caso ali, estou exemplificando de um ator e ele conta isso. A Uhum. vida perguntou: você quer isso aqui mesmo? Aí ele disse: não, não quero filme de comédia romântica. Ele rejeitou. E era uma proposta de 8 milhões de dólares. Depois voltaram com a mesma proposta, 10 milhões de dólares. 10,5, um negócio assim. Aí ele, segunda vez, o teste. Falou não de novo. Depois de algumas semanas, voltaram com a mesma proposta, com o mesmo contrato, tudo igualzinho. 14 milhões de dólares, ou 14 milhões e meio de Não é dólares. possível, né? Terceira vez, ele falou, não é possível. Aí ele falou que balançou. E disse não de novo. Então, quando ele, 3 vezes, e tem um símbolo aqui também, 3 vezes disse não para algo que era muito bom, mas desviava do plano que ele tinha feito em comunicação com a vida, Sim. ele disse não da terceira vez, surgiu oportunidades então para ele fazer filme de drama. Ele fez vários e depois se tornou conhecido, muito conhecido nos filmes de drama. Sim. Então, a gente muitas vezes diz que quer uma coisa, mas faz outra. Então, Uhum. eu digo que quero uma coisa, conscientemente, eu quero atingir isso aqui, mas o seu inconsciente se insinua de formas diferentes para te desviar. Uhum. Então, por isso que o exercício do MVS Soul, ele ajuda a que a gente clareie o que a gente de fato quer na vida, né? O Jung tem uma frase no livro O Homem e seus Símbolos, ele tá até aqui o livro. Aí tem uma parte lá que é a alma do homem. Na verdade, esse capítulo ele é escrito por Marie-Louise von Franz, uma, uma das Que auxiliar dele, né? seguidoras, auxiliares dele, mas é um livro que ele fez em conjunto com ela e outros parceiros. E ela, falando sobre o método dele, fala sobre a alma do homem e diz o seguinte: o homem se acha dono da sua alma, mas sequer percebe as diversas formas que o inconsciente se insinua nas suas decisões e projetos.
Enquanto ele não entender isso, o homem não é É, dono da alma. Assim, então, quando a gente não entende o quanto. E ele fala, até nos tornarmos conscientes, o inconsciente dirige, nós chamamos de destino, né? Nós não aprendemos isso. Então, se nós não entendermos as insinuações do inconsciente, que vem o auto-engano, a sabotagem, o desvio de rota, a gente acaba se distraindo do nosso próprio plano e depois vai reclamar que não chegou nos sonhos que tinha, né? Então, é, sonhar é a primeira parte, planejar é a segunda parte, sustentar o executar. plano com compromisso acima da coragem, mas também com coragem, com postura, comunicação, sustentando o processo para garantir progressos e chegar nos resultados, né? Então, esse seu exemplo me fez lembrar do Matthew McConaughey, um exemplo que eu acho muito legal. E para reforçar isso, assim, quando você tem um plano, você projeta um sonho, você define um plano, a vida vai se comunicar com você. Isso é lei, isso é princípio. Sim, E se você estiver atento para ouvir e se comunicar, você vai colher os frutos disso numa jornada de entender padrões. Os acontecimentos passam a ser sinais para você olhar para o comportamento, para você olhar para os relacionamentos e corrigir nesse tripé para você ir superando os obstáculos e chegar na vida que você deseja. Eu acho isso muito mágico e é. tão bonito. O que que você acha disso? E o grosso desse inconsciente, por isso voltando na primeira infância, e a inteligência parental traz muito isso, ele é fundamentado, esse solo que é fundamentado lá na primeira infância. Isso. Então, muito dos comportamentos, né, a minha dificuldade em dizer não agora para esse plano, com 38 anos, aonde Muito que bom eu isso. aprendi? Isso eu foi regado, foi cultivado lá atrás. E eu vou ter que ir lá para resolver isso? Não, eu vou quebrar o padrão vivendo, né? E por isso que eu falo assim Importante. que esse relacionamento com os filhos, o relacionamento conjugal, mas com os filhos também, eu me curo. Eu sou cura, eu sou, né? Eu sou curada e eu curo também. A infância que eu tive, a criança que eu fui. Com a minha criança, com o meu filho, a minha filha, eu sou cura para ela, para que a criança, para que a infância dela tenha um solo saudável e eu curo a minha infância que teve alguns percalços lá atrás. Porque o inconsciente, o grosso dele é fundamentado lá atrás da nossa primeira infância. Muito bom 0 a 2 anos é muito intenso tudo que o cérebro, né, absorve das crenças, dos estímulos que são enviados e absorvidos pelos cérebros, mas num todo é até de 0 a 6 anos, que é a primeira infância. legal. Então você está dizendo que lá em Ezequiel 18 você não vai desembotar o seu dente reclamando das uvas verdes que os seus pais comeram, né? Não, nem culpando Você eles. quebra o padrão, né, vivido, né? Você quebra o Vivendo, padrão vivendo, né? Então é vivendo. indo para frente que você desembota o dente Isso. das uvas verdes. Eu Isso é muito posso interessante. reprogramar as rotas que foram traçadas na minha infância, no meu cuidado com os meus filhos, E aí você está juntando, então, você está juntando, não, esse conhecimento ele está fundamentado na inteligência parental, na na neurociência, neurociência, na não é isso? psicologia. Na psicologia do inconsciente, não é isso? Sim, Muito bom. Tem física quântica aí também, não? deve ter, com Tem física certeza. quântica também, né? Sim, mas aí você sabe mais que eu. Física quântica é fantástico. Se deixar, eu fico falando aqui, Você sabe mais que eu. juntando essas pecinhas. Sim, Mas muito bom, muito bom. Estou muito feliz desse nosso episódio, muito bacana. também Eu gostei. acho que deu para agregar valor para as pessoas. Costumo dizer que nós somos seres racionais. As emoções, elas são energia, de reação ao pensamento. Uhum, Então a emoção sempre vai ser reação ao pensamento, por mais que nós não percebamos, uhum, de tão automática que ela muitas vezes é. E nós temos as ligações relacionais, né? A inteligência parental, ela é um, um- um- um grande elemento de estudo de relações, né? sim, eu acho isso Especialmente as excelente. relações de pai e filho, claro. Então é muito importante nós trazermos consciência, quer dizer, trazermos para o racional aquilo que é inconsciente. É interessante a perspectiva do ego e do self, né, no consciente e inconsciente, que apesar de o ego não poder ser o governante, se você não trouxer do self o inconsciente para mostrar para o ego,
também não vai. Uhum. Então, essa dicotomia, essa parceria do nosso eu superior, né, do nosso eu mais individuado, vamos colocar assim, do nosso eu que Deus espera de nós, como disse Abraão, sai-te da tua terra, vai para onde eu vou te mostrar, vai para ser quem eu quero que você seja, Sim. vai para ser quem você pode ser, né? De tudo que Quem você você pode já ser, é, vai né? ser quem você já é, isso aí, é É. verdade. Então, nesse processo de individuação, trazer o inconsciente à luz, por isso que eu acho muito bacana assim, o que o MVS Soul está se tornando, enquanto um programa, um ambiente onde as pessoas passam a prestar atenção naquilo que estava muitas vezes escondido ou naquilo que elas próprias aprenderam inconscientemente a esconder, né? Uhum. Porque nós escondemos os problemas que nós mesmos criamos e alimentamos, nós escondemos os padrões que nós inicialmente não vemos, depois ignoramos, e nós escondemos muito da utilidade inconsciente dos problemas que nós usamos nas relações, porque quem usa problema está disperso e distraído dos sonhos que talvez nem perceba que tenha. Então eu quero deixar essa reflexão para que as pessoas busquem consciência, Sim. né? A inconsciência é o pior passivo do nosso tempo. E ela está disponível para a gente perpetuar, né? Uhum. Na distração, a consciência é o maior ativo do nosso tempo, em paralelo, né? Consequentemente. Eu quero finalizar para te dar a palavra aqui, lembrando do nosso manifesto, Uhum. da nossa empresa, que é um manifesto de vida, combater a ignorância do inconsciente, a cegueira do acaso, né? A resistência do orgulho e suas derivações todas, são muitas, Uhum. e a distração, né? Que é um convite diário à distração que nós temos, para que nós tenhamos pessoas, famílias e empresas mais fortes, né? Sim. E aí, quando a gente fala em pessoas e famílias, a gente está falando aí de homens que são provocados, de mulheres que têm seu valor mais reconhecido, de crianças que são protegidas, são acolhidas, são cuidadas, para que tenhamos casamentos mais consistentes, famílias mais sólidas, e aí sim teremos empresas mais sólidas fatalmente com isso tudo. Queria te pedir para deixar aí as palavras finais, deixar aí uma mensagem para quem vai nos assistir, quem está nos assistindo. Queria que você contasse aí os próximos passos, o que que vem por aí, o que que você está fazendo, o que você está pensando, para que as pessoas também te acompanhem, deixe sua rede social. Então, deixe uma mensagem, fala do que vem e deixe seus contatos aí. Bom, foi um prazer estar aqui com você, né? Nesse cenário diferente. Sim. Espero ter novos convites. Opa, Lavínia também gostou de participar. Então, estamos dispostas a participar mais vezes aqui. Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. A rede social, o meu Instagram é @AlinePorcaro. Aline Porcaro, né? Isso, Não é Aline Aline Musi não, Porcaro. né? É, mudou agora, A Aline Aline Porcaro. Porcaro, Tá mudou o atualizado Instagram dela, agora. viu, gente? Isso. Nome de casada agora. Tudo bem, Aline Aline Porcaro. Porcaro. Aline Porcaro, É né? isso, pode me encontrar lá. Eu quero deixar uma mensagem que investir tempo e energia nos filhos para que eles consigam carregar dentro de si o legado da família, né? Os valores que a família tem. Para mim é uma mensagem muito forte, assim, muito mais do que herança, patrimônio, bens materiais que com certeza a gente vai querer deixar para eles também, né? Sim, Porque faz parte da vida. Mas muito mais do que isso, muito mais significativo do que isso para o ser humano que eles estão se desenvolvendo a ser, é legado, é valor. E isso a gente aprende dentro de casa. Então, no nosso manifesto, assim, né, de mulheres valorizadas, homens mais provocados, a gente tem a ideia de que, se possível e se for naquela, para que a família fique mais harmônica, a mãe passar mais tempo com as crianças para que ela não fique aos cuidados de terceiro a maior parte do dia, 90% do dia, do tempo, as crianças vão ter esses valores mais solidificados, assim. E isso vai fazer muita diferença no ser humano que a criança já é, porque ela é protagonista da vida dela, e no adulto que ela vai se tornar.
E a gente, assim, contribui para um mundo melhor quando a gente consegue cuidar de forma mais integral, inteiro, e a gente também sendo mais inteiro na criação dos nossos filhos. Então, dedicar tempo, energia, amor, eu acho que é uma coisa que não vai ter desperdício nem prejuízo nesse investimento. E os planos para o futuro é eu estar mais presente nas redes sociais, transmitindo mais Opa, conteúdo, né, legal. de neurociência, liderança familiar, cuidado com os filhos, parentalidade, maternidade, inteligência parental, são os próximos passos aí. Você vai estar mais com a gente no MVS Soul? Sim, Opa, MVS Soul, método Ver e método N se juntando, hein, gente? Presta atenção nisso aí, hein? vai ser bombástico. Muito obrigado, meu amor. Agora eu vou falar amor, né? Para fechar aqui Pode o falar. nosso com chave de ouro, como disse a Lavínia. Aliás, chama a Lavínia aí. Vamos chamar a Lavínia para dar tchau pro pessoal aqui, né? Para despedirmos juntos, né? Ela Lavínia, tá. você quer ficar aqui ou lá? Quer ficar aqui do meu lado ou lá com sua mãe? Eu sabia, só perguntei para mostrar como é que você é grudada. Vai lá, grude. Vem cá, meu amor. Eu falei que você parece estar na barriga, vai lá. Ela é tipo essa linda de mãe. Esse aqui. Opa, aqui agora. Ó, então nós estamos terminando o episódio. Quero te lembrar que nós estamos aqui para repetir, fazer repetir e reverberar o chamado Lidere. E aqui nos despedindo desse episódio que foi especial com a nossa preciosidade especial, a Depois eu quero Lavínia. almoçar. Ah, é que almoçar, mas agora é só você Todos despedir do nós. pessoal pra gente almoçar. Mas eu quero almoçar agora. Aqui, ó, a câmera tá ali, ó. Dá Dá tchau pro tchau. pessoal, fala se você gostou. Quem? Você gostou do Gostou episódio? de participar? Sim, mas você não ia fazer pergunta pra mim? Vamos fazer pergunta? Mais perguntas? Mais perguntas. É? Então vamos terminar com uma pergunta pra você? Só uma. Quantas perguntas você quer? Uma não. Quantas perguntas você quer? Fala pra mim. Quantas? 10. Nossa, Não, 10 é muito. 11. Duas. Duas. Não. posso começar com uma? 3. Vai, sua mãe vai começar com uma. O que você vai ser quando crescer? O que você quer ser? Isso é interessante. Ah, tem que responder a pergunta. Responde a pergunta. Médica, bombeira, policial, bailarina, ginasta, Eita, Então tem vários talentos. música, caramba. Só coisa boa, hein? dançarina. Vem cá. Você tem que ficar aqui, senão você não vai aparecer. Mas apareci. Então, todas essas coisas aí que você quer fazer quando crescer, né? Uhum. Muito legal. Muito legal. Não faz com o tio Júnior. Daqui a pouco eu vou fazer com o tio Júnior. Qual que é o seu plano que você vai fazer amanhã? Vai cumprir amanhã? E no Parque Aquático. Ah, é outra pergunta. Qual brincadeira que você mais gosta? Esconde. Que esconde? Então tá, fui. Então tá bom. Então vamos dar tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. Tchau.